No vídeo de hoje, vamos reagir à entrevista de Carl Gustav Jung, colorida, legendada e parte 1. Esse é o canal de Reacts Jungianos. A gente comenta temas da atualidade, a gente comenta temas junguianos, sempre com enfoque da psicologia analítica. Então, se tá chegando agora, já deixa teu like, curte esse vídeo, comenta e compartilha, se inscreve, ativa as notificações. Eu aposto que tu não tá inscrito aqui embaixo, beleza? Já prepara a tua melhor refeição para esse react parte 1. Vamos lá? Pessoal, é um react muito interessante. Eles falam muito rápido, então eu vou pausar aqui ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando, vai conversando sobre o documentário. É um documentário feito na casa do Jung em 1959 pela entrevista da BBC, tá? A BBC entrevista ele nesse documentário Face to Face. E é um documentário que foi remasterizado, colorido. Então a gente vai poder aproveitar muito desse documentário. Vou começar a olhar essas montanhas, né? Morar em frente de uma casa que tem essas montanhas não deve ser pouca coisa, né, pessoal? Não deve ser pouca coisa, não. Imagina lá, você sentado nesse lago de Zurich, com o seu livro junguiano na mão. Eu acho que deve ser a experiência mais extasiante que todo psicólogo, terapeuta junguiano sonha em ter esses segundos de privilégio, não é mesmo? Não, olha essa música, que delícia de música clássica. Jung sempre muito bem arrumado, né? Sempre ele cuida das roupas nesse sentido, né? A roupa passada, roupa arrumada. Aqui ele tá em 59. A gente não tá muito longe da morte dele, não, tá? Então dá pra ver que ele tá bem conservado. O jardim sempre limpo, sempre bem cuidado, bem arrumado. Ele vai na frente, dando passagem para entrar na sua casa. A gente já vê uma porta de vidro ali na entrada. Parece um degrauzinho ali que eles subiram, né? Esse aspecto interior da casa dele é muito interessante, né? Aqui a gente tem estátuas, quadros, a gente tem porta-retratos, artefatos aqui, né? Históricos, tudo de madeira, as portas de madeira, os armários de madeira, tapete no chão, finíssimo, né? Um padrão suíço aqui, realmente muito bom. E ele vai chegando, um senhorzinho, né? Meio apressado para começar a entrevista, deve estar um pouco nervoso, né? Afinal de contas, quem aqui não é humano, né? Andando rápido até para quem tá de bengala, né, senhor Jung? Aqui a gente já vê um relógio também, aqueles relógios, aqueles que ficam passando assim pro lado, né? Quadros gigantes na sala, né? Abajur, mesa, tudo muito bem. Cada coisa parece que tem o seu lugar, tem um motivo para estar ali, né? Não aquela casa bagunçada. Professor Jung, how many years? Ele meio sério, meio suado aqui na testa, né? Um pouquinho nervoso que ele tava, né? Professor Jung, há quantos anos você mora nessa linda casa à beira do lago de Zurich? Have you lived in this lovely? Então, gostei aqui do repórter que ele traz um aspecto humilde, né, para conversar com o Jung, chamando ele de professor, né? Jung fumando seu cachimbinho, seu reloginho no braço, bengalinha, gravata. A house by the lake at Zurich. It's just about 50 years. Cerca de 50 anos. Ele tá falando que ele mora aqui no lago de Zurich. Você mora aqui apenas com suas secretárias, sua governanta inglesa? Do you live here now just with your secretaries and your English housekeeper? Yes. No children or grandchildren with you? Sim, Those that não há live filhos, here, netos. Não, eles não moram aqui, mas eu tenho muitos deles but I have plenty of them in the surroundings. nos arredores. Eles vêm aqui ver você com frequência? Sim, eles vêm aqui me ver com frequência. Quantos netos você tem? Do they come to see you often? Oh, yes. How many grandchildren have Oh, you? 19. And great 19 netos. Oh, caramba!
E bisnetos? Acho que 8. Suponho que um esteja aí a caminho agora, né? Então, talvez até 9. 8 grandchildren? Oh, eight. I think 8, and I suppose one is on the way. And do you enjoy having them? E você gosta de tê-los? A cara do Jung. Bem, é bom sentir uma multidão tão viva ao nosso redor. Well, of course, it's nice to feel such a living crowd around oneself. Então, eles começaram aqui perguntas mais, vamos colocar assim, formais, né? Ritualísticas, assim, né? Hoje a gente perguntaria, e aí, como é que tá o teu trabalho? Né? Vai chover esse final de semana? Eles estão com perguntas mais formalizadas, de persona. Não entraram num nível de intimidade ainda, né? E eles têm medo de você? Seus netos, seus bisnetos? Are they afraid of you, do you think? I don't think so. If you would know Não acho que eles têm medo de mim. Se você conhecesse os meus netos, você não pensaria dessa forma. my grandchildren, they wouldn't think so. What? They steal my Eles roubam as minhas coisas, até meu chapéu que me pertence, eles roubaram outro dia. things. Even my hat that belongs to me, they stole the other day. E o Jung dá uma risadinha, né? Então é muito legal o bom humor que ele carrega, né? Isso é lindo de ver, né? Raramente você vai encontrar um psicólogo junguiano com esse bom humor do Jung. Now, can I take you back to... Agora começou a aprofundar, né? Então, professor Jung, eu posso voltar um pouco até a sua infância? Você se lembra da ocasião que se sentiu pela primeira your vez? own childhood? Do you remember the occasion when you first felt consciousness? A consciência do seu próprio eu individual? Nossa, mas de primeira já tascando uma pergunta dessa. Caramba, o Jung até fechou os olhos, que ficou um pouco introvertido, né? Of your own individual self? That was in my Isso foi no meu 11º ano. Então Jung traz que ele tem essa consciência dele mesmo a partir do seu 11º ano de vida. E ele diz: lá estava eu, 11th year. de repente, There I suddenly, on my way to school, a caminho da escola e saí de uma névoa. Foi como se eu tivesse em uma névoa, andando. I stepped out of a mist. It was just as if I had been in a mist, walking in a mist. Andando em uma névoa e saísse dela e soubesse, eu sou o que sou. Então pensei, And I stepped out of it and I knew I am. I am what I am. And then I thought, but what? mas o que eu fui antes? Então descobri que estava confuso, sem saber como. Have I been before? And then I found that I had been in a mist. Not knowing to differentiate myself from Eu não estava confuso, sem saber como me diferenciar das coisas. Eu era apenas uma coisa entre outras coisas. Agora isso estava associado. things. I was just one thing among many things. Now, was that associated with any Agora isso estava associado a algum episódio específico da sua vida ou foi apenas uma função normal particular da episode in your adolescência? life, or was it just a normal function of adolescence? Well, that's difficult to say. Bem, isso é difícil de dizer. Pelo que eu me lembro, nada havia que eu pudesse explicar por que eu estava tendo isso. As far as I can remember, nothing had happened before that would explain this sudden. Essa súbita recuperação da consciência, né? Você não estava, por exemplo, brigando com seus pais? Coming to consciousness. You hadn't, for instance, been quarreling with your parents or anything? No, Ou algo assim? No. no. Não. Que lembranças você tem dos seus pais? Eles foram rígidos ou antiquados? What memories have you of your parents? Were they strict and old-fashioned in the way they brought you up? Na maneira como criaram você, né? Bem, você sabe, eles pertenciam Well, you know, they belong to the ao later final parts of the ali Middle da Ages. Idade Média, né? Então meu pai era pároco no campo e você pode imaginar como eram as pessoas daquela época, né? And
Aqui ele olha pro lado assim pra entrar na cena, pra se conectar. Parece que ele tá dentro daquela cena que ele tá falando. My father was a parson in the country, and you can imagine what people were then, you know, in the... Você sabe, na década de 70, no século passado, eles tinham as convicções nas quais as pessoas... They had the convictions in which people have lived since viviam 1,800 desde years. 1800 anos. How did he Como ele tentou imprimir essas Tried to convicções, impress these então, convictions on you. Did he punish você? you, for Oh, instance? no, not at all. Ele No, he puniu was você, very por exemplo? liberal, and he was Não, most não, de jeito nenhum, ele most não puniu. understanding. Né? Ele era tolerante, compreensivo. Então, como que você sabia, como você dava assim mais Which intimamente com did you seu get pai? on with more intimately, your father or your Como é que você mother? se relacionava That's mais íntimo difficult com a to sua say. mãe? Of course, one is Bom, always isso more é um intimate pouco with the difícil de mother. dizer, um pouco mais íntimo com a but minha mãe. when Mas it no que diz comes to the respeito ao personal sentimento, feeling, assim, I had a better pessoal, eu tinha uma relationship with my relação melhor father. com meu pai, que It was era uma relação predictable. previsível, Then with my do mother, que a minha who mãe, was que era para mim algo muito to me problemático. a very Então, problematical assim, de something. qualquer forma, So, at any rate, fear was not o an medo element in your não relation era with um your father. elemento assim na relação com seu pai. Not at all. Não, não, de Did jeito you nenhum. accept him as being Você aceitou infallible in his assim falar judgments? em seus julgamentos? Você aceitou seu pai? Oh no, I knew Você aceitou que ele era infalível? he was very fallible. How, Não, não, não. Eu não sabia assim que ele era infalível, né? Then with my mother, who was Peraí que eu me perdi to aqui. O me, que que deu? Volta, very volta. problematical something. so, at any rate, fear was not an element in your relation with your father. Você aceitou? Not at all. Did you accept Você him o as being aceitou infallible como in his infalível em judgments? seus Oh julgamentos? no, I knew he was very fallible. Não, não sabia que ele era muito falível. How old were you when you knew that? Com quantos anos você soube que seu pai era falível? Now let me see. Talvez 11, 12 anos. Perhaps 11 or 12 years old. E ele não dá nenhuma resposta, né? Sem olhar assim pra cena que ele tá se recordando. Depois que ele volta, ele consulta o passado e retorna pra responder a pergunta, né? Vocês percebem isso também? It was hanging together with the fact that Agora deixa-me ver, talvez 11, 12 anos. it was hanging together Eu tava associado ao fato de que eu sabia que era, né? E a partir de então, with the fact that vi que o meu pai was, era, na that verdade. I knew I was. And from then on, I saw that my father was different. Yes. Diferente. So the moment of self-revelation Ah, então no momento de autorrevelação estava intimamente was ligado closely connected with à realizing the compreensão fallibility da of your parents. falibilidade de seus pais? Yes, one could say so. Sim, pode dizer que sim, mas eu percebi que tinha medo da minha Now, mãe. what about But I realized that I had fear of my mother, but not during the day. Mas não durante o There she dia. was quite- Na época era bastante conhecido por mim e previsível. Mas à noite. Known to me and predictable, but in the night, I had fear of À my noite eu mother. tinha medo da minha And mãe. can you remember why? Can you remember what Você that consegue I se have lembrar not the por quê? slightest idea why. Por que você tinha medo da sua mãe, né? Você consegue lembrar? And can you remember why? Can you remember what that I have not the slightest Não idea tenho a menor ideia por que eu tinha medo da minha mãe. E seus tempos de escola agora? Você foi feliz na escola quando era estudante? why. What about your school days now? Were you happy at school as a schoolboy? Parece que o Jung tá naquele programa Fritada, né? Vocês já viram a Fritada? Você tá na fritada, cara. Só pergunta. Não aprofunda nenhum tema. Pergunta aleatória. Tentando tirar alguma coisa dele, né? Bom, eu era. Tempo da escola, né? Você foi feliz quando era estudante? Aí ele traz. No começo eu ficava muito feliz por ter companheiros, sabe? Before I had Porque been antes eu very vivia lonely. muito sozinho. We lived in the country.
And Morávamos no campo, eu não tinha irmãos nem irmã. Minha mãe nasceu muito mais tarde. I had no, Minha irmã nasceu muito mais tarde. brother and no sister. My sister was born very much later when I was 9 years old. Quando eu tinha 9 anos, então eu so estava I was acostumado a used to ficar be sozinho, mas sentia falta alone, falta de but companhia. I missed it. I missed company. And in school it was wonderful Na to have escola era company. então maravilhoso ter But companhia, mas logo, você sabe, era uma escola Soon- rural. Um, E eu tava assim, in a muito, country school, naturally, I was far ahead. muito à then I frente, né? began Então eu comecei a ficar to entediado. be bored. Tipo, que tipo What sort of de educação religiosa o seu pai te deu? Então Jung começa a falar um pouco aqui do seu jeito autodidata, né? Um pouco à frente do seu tempo, e o repórter não aprofunda. Aqui ele poderia, ter tirado muita coisa do Jung, né? Tipo, o quê? Em que momentos, assim, tu se percebe à frente do seu tempo e tudo mais. Mas não entrou em nada disso, não aprofundou, perdeu, deixou a bola quicando. Que tipo de ligação religious religiosa upbringing did o your seu father pai give lhe you? deu? We were Bom, Swiss reform. éramos formados suíços, né? Ele fez você frequentar a igreja regularmente? And did he make you attend church Oh, regularly? well, that was quite Ah, natural. bem, isso era bastante natural. Todo mundo ia à igreja no domingo, né? Parece aqueles caras que não deixam o entrevistado falar, né? Ai, tô ficando agoniado já. E você acreditou em Deus? Everybody went to church on Yes. Sunday. And did you believe in God? Oh, yes. Oh, yes. Ou sim, acredito. You now believe in God? Você agora acredita em Deus? Now, Agora? Aí ele olha pra alguma coisa. difficult to answer. É difícil responder. Ele dá um sorriso como quem tá sentindo Deus, né? I know. Eu sei. I don't need to believe. Eu não preciso acreditar, eu sei. No. Dá até uma pausa na entrevista, né? Acho que o repórter não esperava por essa. Well, now, turning to the next staging point in your life, Bom, então passando pelo próximo ponto de partida da sua vida, o que fez você decidir ser what médico? made you decide to become a doctor? Por que você quis ser médico? That was in the first place a merely opportunistic choice. I really Bom, originariamente eu queria ser arqueólogo, assiriólogo, egiptólogo. originally I wanted to be an archaeologist. Assyriology, Egyptology, or something of the Ou sort. algo do tipo. Eu não tinha muito dinheiro, o estudo era muito caro. I hadn't the money. The study was too Parece a nossa época, né? Que só jogar no Google. expensive. So I, Portanto, meu segundo amor my second love then belonged to nature. pertencia à natureza, principalmente à zoologia. E quando comecei meus estudos, me inscrevi. Particularly zoology. When I began my studies, I inscribed in the so-called philosophical Na faculty. chamada Faculdade two. Filosófica That 2, means que significa, tipo assim, ciências naturais, né? natural sciences. But then I soon saw Mas that it was percebi logo, assim, que eu queria seguir carreira mesmo, né? the career that Que estava diante de mim, assim, que faria de mim um professor, entende? was before me would Mas eu nunca pensei, assim, que tivesse alguma chance de ir mais longe, porque não tínhamos dinheiro nenhum. to get any further because we had no money at all. And then Então ele abaixa, ele olha muito, assim, pro passado, né? I saw that didn't suit Eu vi que não atendi as minhas expectativas, sabe? Eu não queria me tornar professor. my expectations. You know, I didn't want to become a schoolmaster. Teaching was not just what Ensinar, assim, não era apenas o que eu I procurava. was looking for. And so I remember that my Então eu me lembrei que o meu avô era médico. grandfather has been a doctor, and I knew that when I was studying E medicine, que quando eu estudava medicina, eu tive a chance de estudar I ciências had a chance naturais to study natural science and to e me tornar médico. become a doctor, and a doctor can
E um médico pode se desenvolver, sabe? Ele pode ter uma prática, ele pode escolher seus interesses Develop, científicos. you see, he can have a practice, he can choose his scientific interests more or less. Né? Ele pode escolher mais ou menos, né? De qualquer forma, eu teria mais chances de ser professor. E também a ideia de fazer algo útil, né, com seres humanos me atraiu bastante. You decided to become a doctor have difficulty Aí ele pergunta, então, você, quando médico, assim, teve dificuldade em conseguir a formação na escola, em passar nos exames? in getting the training at school and in passing the exams? I particularly had a difficulty with Eu, particularmente, tive dificuldade com alguns professores. Eles não acreditavam que eu pudesse escrever uma tese. certain teachers that didn't believe that I could write a decent thesis. I remember one case. Eu lembro de um caso que o professor tinha o costume, o hábito de discutir os trabalhos. Estava lembrando aqui que ele falou que o primeiro interesse dele era ser arqueólogo, né? Egiptólogo ali, estava falando. E talvez por isso o desenvolvimento dos temas arquetípicos, né? Na teoria dele, os temas mitológicos. Voltando a um caso que o professor tinha o costume, o hábito de discutir os The trabalhos. teacher had the habit to discuss the papers written by the pupils. Os escritos and he dos took the alunos, best- né? E pegou o primeiro o melhor. Ele passou por todos, assim, todos os alunos. First, and he went through the whole number of the pupils, and I didn't E appear. eu não apareci. Eu fiquei muito preocupado com isso. E pensei, bem, é impossível And não ter I was aparecido entre os melhores ali, né? badly troubled over it. And I thought, well, it is impossible that my thesis can be É that impossível que a bad. minha tese assim ficou tão ruim. E quando ele terminou, ele disse: ainda resta um artigo. And when he had finished, he said, there is still one paper left over, and that is the one E esse é o do Jung. Ele seria de longe o melhor artigo se não tivesse sido copiado. by Jung. That would be by far the best paper if it hadn't been copied. He has just copied it somewhere. Ele acabou de copiar isso em algum lugar roubado. Você é um ladrão, Jung. Se eu soubesse onde você roubou, Stolen. You are a thief, Jung. And if I knew where you have stolen it, I would fling you out of school. expulsaria você da escola. And I would. E eu fiquei muito brabo. Eu falei que a tese era minha. And I said, this is the one thesis where I have worked the most. Que era a Because tese que eu mais trabalhei, porque o tema era interessante, ao contrário, sabe, de outros temas que não são nada interessantes assim pra mim. Então ele disse: você é um mentiroso. E se eu pudesse provar que você roubou aquela coisa de algum lugar, então você sai da escola. So then you get out of school. Now that was a very serious thing to me. Agora isso foi uma because coisa muito séria pra mim, porque o que então você mais vê, né? Eu odiava aquele sujeito. E esse era o único homem que eu poderia ter matado na minha vida. Você sabe, se eu tivesse encontrado uma vez em um canto escuro, eu teria mostrado a ele algo do que eu poderia fazer. Olha só a sombra do Jung, gente. Uou, carambola. Carambolas. young? No, Você costumava ter pensamentos violentos sobre as pessoas quando jovem? Agora deixou o repórter até assustado. Não, não. not exactly. Only Não exatamente, né? Só quando eu fiquei bravo. Bem, então eu bati neles. E você costumava ficar bravo? when I got mad. Well, then I beat them up. Não com tanta frequência. And did you often get mad? Not so often, but then for good. Não com muita frequência, não com tanta frequência, mas para sempre. Não entendi essa parte aqui da legenda. Você era muito forte, grande, eu imagino eu. You were very strong and big, I imagine. Yes, I was pretty strong. Sim, eu era And you muito know, forte. reared in the country with Você sabe, né? Um garoto criado no campo, aqueles meninos camponeses, era uma vida difícil. those peasant boys. It was a rough kind of life. And I would have been capable of Eu teria sido violence. capaz de violência, you know. eu sei. I was a bit afraid of it.
Eu tava com um pouco de medo disso, então eu tentei evitar situações assim críticas, né? Porque não confiava em mim mesmo. Uma vez eu fui atacado por cerca de 7 meninos e fiquei brabo. Peguei um e simplesmente balancei pelas pernas e disse, você sabe, derrubei assim 4 deles. Então assim eles ficaram satisfeitos. Beat down 4 of them. And then they were satisfied. And were there any E houve alguma consequência assim disso? consequences from that after? Oh, well, I should say yes. Ah, sim. From then on, I was A partir daí se suspeitou que eu estava por trás de todos os problemas. always suspected that I was at the bottom E eu não tava. of every trouble. I was not, but they were afraid, and I Mas was eles never ficaram attacked assim com medo e eu nunca mais fui atacado, né? again. Well, now, when the time came that you qualified Bem, quando chegou a hora de você se qualificar como médico, as a doctor, dá pra ver que, assim, que ele não explora muito, né? Ele só vai pousando assim nos temas, ele não aprofunda. what made you decide to specialize O que fez você assim, se especializar assim como um... Ali tá alienista, mas eu acho que seria um psiquiatra, um terapeuta. in being an alienist? Vamos ver. Yeah, that is rather an interesting point. When Bom, esse é um ponto bastante interessante, assim, quando eu terminei os meus estudos, eu não sabia o que realmente eu ia had fazer da finished vida. my studies practically, and when I didn't know what I really wanted to do, I had a big chance. Eu tive, assim, uma grande chance de seguir, assim, meus professores. Eu fui chamado para um cargo em Munique e queria que me queriam como assistente seu, assim. Mas então, naquele momento, eu estudei para o exame final e me deparei com um livro de psiquiatria. Até então, não pensei nada, assim, sobre isso, porque o nosso professor não estava particularmente, assim, interessado. E li apenas a introdução desse livro, onde certas coisas eram ditas sobre a psicose como um desajuste da personalidade. E isso acertou em cheio. Naquele momento eu vi que eu deveria me tornar um alienista. Acredito que seria um psiquiatra, um terapeuta, alguma coisa assim. Meu coração batia forte naquele momento. E quando eu disse ao meu professor que eu não o seguiria, que estudaria psiquiatria, ele não conseguiu me entender. Nem os meus amigos, porque naquela época a psiquiatria não era nada. Nada mesmo. Mas eu vi assim a única grande chance de unir certas coisas contrastantes em mim. Ou seja, além da medicina, além das ciências naturais, que eu sempre estudei história, filosofia e assuntos semelhantes, assim. Foi como se de repente duas correntes estivessem se juntando. E quanto tempo depois de tomar essa decisão você entrou em contato com Freud pela primeira vez? After you took that decision that you first came in contact with Freud? Oh, you know, that was at the end of my studies, Ah, você sabe, isso foi no final dos meus estudos e demorou um pouco até conhecer o Freud. and then it took quite a while until I met Freud. You see, I finished my studies Veja, eu terminei os meus estudos em 1900 e conheci Freud in mais tarde. 1900, and I met Freud only very much later. I read. In 1900, I Em already 1900 eu já li a interpretação dos sonhos, os estudos de Breuer, Freud sobre read histeria. his dream interpretation and the Breuer Freud studies about hysteria, but that was merely. Mas isso era meramente literário, você sabe. Então, em 1907 eu o conheci pessoalmente. Parece assim que ele viu Freud assim como um autor literário, assim. Acho que ele pensava que nunca iria conhecer pessoalmente o Freud. Literary, you know. And then in 1907, I became acquainted with him personally. Will you tell me how that happened? Did you go to Você vai me contar assim como isso aconteceu? Você foi em Viena para conhecer ele? Vienna? Oh, well, I'd written a book about the psychology of. Bem, eu escrevi um livro sobre a psicologia da demência precoce, como chamávamos a esquizofrenia na época, e eu enviei para ele, né, aquele livro, e assim me familiarizei. Fui a Viena por 2 semanas e depois tivemos uma conversa muito longa e penetrante, e isso resolveu tudo, né? And this long and penetrating conversation Essa conversa então longa e penetrante was followed by personal friendship. foi assim seguida de amizade pessoal?
Oh, yes, it soon developed into a personal friendship. Sim, logo se transformou numa amizade pessoal. What sort of man was Freud? Que tipo de homem era Freud? E aqui nós vamos continuar falando de Freud na parte 2 desse react. Bom, deu para ver aqui alguns aspectos até agora, né, da natureza assim emocional do Jung, né, uma pessoa um pouco explosiva quando contestam o seu caráter, né, uma pessoa estudiosa que não gosta que lhe contrariem, que gosta que acreditem em si, né, detesta que desqualifique assim seu conhecimento, e uma vida assim puxada, sofrida, assim, não foi fácil chegar onde ele chegou, mas está aqui nos contando. Eu espero que esse react tenha feito sentido para ti, que tu tenha gostado. Deixa teu curtir, teu like, teu comentário. Como vocês já sabem, nós temos então plataforma de streaming junguianos, onde a gente estuda os temas da parte clínica. Temos atualizações constantes, estamos aí em Black Friday, nosso instituto, né? Estamos aí formando já terapeutas, psicólogos, para atuar na abordagem junguiana. São mais de 30 aulas gravadas sobre as patologias clínicas mais diversas que vocês podem imaginar. Então, desde ansiedade, psicose, depressão, borderline, luto, suicídio, como que trabalha tudo isso na prática clínica, se faz sentido tu ter um streaming junguiano com mais de 30 aulas gravadas que são retroalimentadas a todo momento, esse é o teu caminho a ser trilhado. Um grupo de prática clínica, um grupo que desvela a teoria pela prática, tá bom? Temos duas modalidades aqui de estudos, a Premium por 147 mensal, onde você leva a mentoria mais livros sorteados mensalmente, e temos a Platinum por 119, onde você leva apenas os estudos, sem os livros e sem a mentoria, né? R$30 a mais você já leva uma mentoria. Onde é que você consegue uma mentoria para atrair pacientes nas redes sociais por R$30? Não é assim? Então, aqui ó, todos os 30 seminários, mais cafés com supervisão, que se renovam 2 cada semana, de 5.700. Mentoria terapeuta magnética de 2.590, sorteio de livros que são R$325 de livros todos os meses, mais alguns presentes. Então a gente está falando de R$8.792 por 147. Isso tudo por tempo limitado. Semana que vem a Black Friday já acaba, já se encerra, e a gente então volta ao preço normal. Lembrando que a nossa plataforma, nossa área de membro é assim. Ao entrar, você começa por aqui, entra nos grupos de network, tem desconto nos livros, vem para os grupos premiums, acessa bibliografias, vem para a mentoria, você aprofunda então nas patologias clínicas, psicossomáticas, luto, depressão, complexo de abandono, suicídio, pornografia, transtorno de jogos. Você vai passando aqui, ó, tem muita aula, e cada aula a gente está falando de 4 a 6 horas de conteúdo. Depois a gente tem diversos seminários sobre temas diversos junguianos, então trabalho corporal, técnica dos sonhos, entrevista de sintoma, por aí vai. Depois a gente tem conceitos junguianos, né? Então, jornada do herói, alquimia, complexo, sandplay, anime, ânimo, self, tipologia psicológica, sincronicidade, por aí vai. Lembrando, tudo aula de 4 a 6 horas. A gente vem para os cursos aprofundados, que não estão liberados aqui, mas o acesso você consegue por aqui, é só clicar. E é isso aí, pessoal. Esse é o nosso streaming Jung na prática clínica. Eu espero que você tenha gostado deste documentário, desse react, dando a minha opinião sobre o Face to Face. E vamos agora para a parte 2. Vejo você. Até lá.